tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Poliana Valverde e hoje eu tô aqui, depois de muitas idas e vindas, né, é claro, para fazer um registro e também mostrar pra vocês, espectadores, sobre uma coisa que eu decidi que eu acho que vai ser muito interessante e que eu acho que, tipo assim, qualquer pessoa deveria fazer, porque eu acho que é muito bom, pode ser muito divertido e tal. E o que é isso? Ler. Assim, eu sei que isso parece meio banal e meio aleatório, só que eu acho que pode ser um hábito muito legal. E, enfim, eu me desafiei, não só por ser um hábito legal, mas também para criar um novo hábito. E eu acho que ler se encaixa em um hábito saudável, porque além de você estar se entretendo com a história, independente de qual ela seja, você também está conhecendo novas palavras, está expandindo o seu vocabulário e muitas vezes também até melhorando sua oratória e, em certos casos, melhorando a forma que você pensa. Muitos livros eles trazem reflexões de vida e tudo mais, muitos ensinamentos a partir de histórias fictícias e também de histórias reais, de biografias e livros destinados ao aprendizado também. Mas o que eu decidi basicamente é que eu quero ler e o meu desafio para mim mesma é ler pelo menos 1 hora por dia. Inicialmente eu tinha pensado sobre ler 100 páginas por dia, só que eu pensei que dependendo, 100 páginas pode ser pouco, mas também pode não ser. Eu descobri isso acompanhando pessoas que fazem conteúdo literário e tal, estão mais acostumadas e acostumados a ler, né, com mais frequência, enfim. Então, 100 páginas para um livro pode ser pouco e para outro pode ser muito, dependendo do tipo do livro. Então, eu decidi que eu quero ler pelo menos 1 hora por dia e eu decidi que eu vou fazer isso pela manhã. Inicialmente, eu tinha pensado em fazer isso de noite, só que eu chego quase meia-noite da faculdade, então meio inviável, que eu só chegar eu só quero dormir. Então, eu decidi que eu vou fazer isso pela manhã e é isso. Não é um hábito que vou começar agora. Eu comecei, acho que já faz uma semana, acho que menos que isso, na verdade. Enfim, o primeiro livro que eu li, que eu terminei, é um livro extremamente curto. É esse aqui. Não sei se tá dando pra ver. Estou aprendendo ainda um pouco sobre enquadramento, então, perdão. Mas é esse livro aqui, que chama Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Não sei se assim se pronuncia o nome dele, mas Ivan Turgenev é um autor russo e esse livro basicamente ele se passa, acho que 1800, mais ou menos nessa época aí. Obviamente uma época extremamente diferente da de agora, ainda assim é um livro sensacional, assim, muitas coisas acontecem. Para ser bem sincera, não é necessariamente um livro que eu particularmente, né, na minha opinião, teve tantas reviravoltas, só que uma coisa que acontece em específico, inclusive, não sei se já estou na posição de recomendar, mas enfim, eu li esse livro, foi o primeiro livro que para iniciar esse hábito, né? E assim, eu adorei, acho que foi uma ótima leitura, ela foi muito curta, mas ao mesmo tempo eu senti que eu demorei bastante pra ler, porque a história foi sensacional, parecia que eu tava lá há muito tempo. Então, maravilhoso, recomendo bastante, inclusive. Eu vou comentar aqui um pouco, bem brevemente, sobre as minhas impressões do livro e a próxima leitura que, na verdade, eu já estou fazendo, né? Talvez eu fale um pouco também dos livros que eu gostaria de ler esse mês, se tudo correr como planejado, correr bem, enfim. Mas eu também não vou ficar muito me cobrando sobre ler ou não ler esses livros, porque eu sei que é um hábito que eu estou iniciando nele, né? Não é como se eu fosse uma leitora há muito tempo, uma leitora ávida e tudo mais. Eu li uma coisa aqui, outra ali, e foi agora que eu decidi tornar isso de fato um hábito. Então eu não vou ficar me cobrando, vou me esforçar, mas sei que também não vou ficar me cobrando, até porque é um hábito, também um hobby. E eu acho que quando tudo se torna pressão e obrigação, as coisas elas não ficam tão legais. Coisas que eram para ser prazerosas e aproveitadas, elas não são por ter toda essa pressão. Enfim, um momentinho pro café, né? Preparadíssima para o Natal, né? Uma xícara completamente natalina, em pleno começo do ano, mas, enfim, apenas um detalhe. As minhas impressões desse livro, né? Assim, quando eu li a sinopse, né, na verdade foi uma recomendação de uma youtuber. Inclusive, foi de acordo com. Eu caí de paraquedas literalmente no vídeo dela.
e ela tava fazendo algumas recomendações e eu super me interessei pelas recomendações dela, fiquei super curiosa e eu falei assim, nossa, eu já tava há um tempo com vontade de ler alguns livros, por que não começar esse hábito, enfim. E este livro, ele foi uma recomendação dela. Eu vou deixar o canal dela na descrição. O nome dela é Bruna Krug. Eu não tenho certeza se é assim se pronuncia o sobrenome dela. Sinto muito. Mas enfim, quando eu vi ela falando, eu li a sinopse e vi Paixão Avassaladora, eu pensei, oh meu Deus, atos libidinosos. Mas não. Até porque, né, é um livro que, nossa, um detalhe, assim, um detalhe. Quando eu vi que era uma paixão avassaladora, como eu disse, eu pensei em não necessariamente atos libidinosos, mas mais intensa. Assim, é difícil falar isso porque foi uma paixão intensa, até porque isso não é um spoiler, tá? É só um detalhe, assim. Tipo assim, depois que as coisas elas acontecem, o cara fica perdidaço. Tipo, é engraçado que tem até uma parte do livro que ele fala que, tipo, meio que não sabe nem mais o que fazer, mas tudo bem. Ahn, então, depois a gente percebe que realmente, de fato, foi uma paixão avassaladora, até porque ele ficou super perdido na vida depois de tudo que aconteceu. Mas, enquanto estava acontecendo, não parecia ser tão intensa dessa maneira. Por que eu falo isso? E eu acho que isso até é um ponto positivo. Porque conforme você vai lendo, tipo assim, você vai percebendo que tem uma mudança, isso é pontuado no livro, só que você não consegue sentir tanto essa mudança. É uma transição muito simples não, muito fluida. E só quando chega no final você fala, putz, nossa. E aí você percebe tudo o que aconteceu. Então, assim, de forma geral, eu adorei. Foi um livro sensacional. Eu particularmente... Eu já sabia, mas só que acho que com esse livro e o outro que eu tô lendo, que eu vou falar aqui, eu descobri que eu meio que... Assim, de certo modo eu já sabia, como eu falei. Mas eu meio que descobri que eu gosto muito e acho muito interessante quando é falado sobre as relações humanas. Sobre relacionamentos não somente amorosos, de todos os tipos, paternos, fraternos, entre amizades, enfim. E eu acho que eu gosto muito do tema de que, assim, não é que não são relacionamentos convencionais, só que eles não são cheios de purpurina, basicamente. São relações reais e não são sempre saudáveis. Muitas vezes elas são conturbadas e também não é porque elas às vezes são conturbadas que de fato elas são ruins. Às vezes são boas relações, mas só que tem ali os seus percalços e tal. E eu meio que descobri que eu acho que eu gosto muito desse tema. Eu fui pesquisar sobre outros livros e eu falei, nossa, eu acho que realmente isso me interessa bastante. Porque eu acho que falar sobre as relações humanas como elas são, sendo elas muito boas, ou sendo às vezes elas muito ruins, ou sendo uma relação tranquila, mas que tem os seus altos e baixos, eu acho que isso é muito, muito interessante. Porque, de certo modo, você acaba se identificando e eu acho que você percebe que você não é o único que se sente dessa maneira, ou não é só com você que acontece esse tipo de situação, e que tá tudo bem nem sempre ser tão incrível. É isso, basicamente. A gente tem nesse livro uma relação, um sentimento que inicialmente parecia ser ingênuo, super puro e tipo, oh meu Deus, uma paixão e tal. Só que no decorrer você vai vendo a mudança desse sentimento que era tão ingênuo e puro, se tornando às vezes uma coisa não necessariamente doentia, mas preocupante. Inclusive, assim, não vou dar spoiler, eu tenho que me controlar. Mas enfim, o que mais me deixou curiosa e, assim, chocada, de certo modo, foi uma situação aqui, assim, foi uma situação que envolve os parentes daquele personagem principal. E o que mais me deixou impressionada foi a forma como esse personagem principal levou essa situação. E, tipo assim, se você for olhar aquela situação de maneira completamente racional, você fala, meu Deus, era pra estar condenando e, tipo, crucificando. Mas no final, o personagem principal levou isso de forma tranquila e não levou sentimentos ruins
para nenhuma das pessoas envolvidas, e eu achei isso extremamente interessante, porque mostra como nem sempre as relações elas são racionais. Isso, inclusive, foi uma conversa também que eu tive com o meu irmão, né, com a minha família ontem, sobre essa questão de que as relações elas nem sempre são racionais e muitas coisas que se você pensasse racionalmente você não iria, você não faria, você não pensaria, enfim, você acaba pensando porque a gente nem sempre é racional e dependendo de certas ocasiões a gente é muito levado pelas nossas emoções, principalmente quando elas estão à flor da pele, que é justamente nesse caso, você pensa, tipo, um adolescente, um primeiro amor, literalmente um primeiro amor. Então, assim, tudo muito à flor da pele, tudo muito intenso e muito louco, assim, sabe? Mas é um livro, assim, sensacional. Ele também trata bem brevemente, mas isso se mostra uma coisa muito importante ao decorrer do livro, que é uma relação entre os pais dele, né? Que ele não é necessariamente um filho rejeitado, mas também não é necessariamente um filho amado. Ele tá ali e, tipo, é isso. Ninguém se odeia, mas também ninguém se ama. E tem essa relação tensa, entre aspas, e também fala muito sobre a admiração, assim, ao meu ver, foi uma admiração extrema e um tanto quanto cega em relação ao pai dele, que se mostra um personagem extremamente importante no decorrer da história. Mas também mostra isso. E é tudo muito interessante, você fica preso, você quer saber o que acontece e você quer saber como que isso tudo vai se desenvolver. Enfim, essas foram as minhas impressões desse livro. Foi um livro sensacional que eu acho que todo mundo deveria ler, principalmente por ser uma leitora iniciante. Eu acho que todo mundo deveria, assim, não necessariamente começar com esse livro, mas só que ler esse livro em algum momento. Ele é simplesmente sensacional. Perfeito. Agora, falando um pouco sobre este livro. Não sei se está dando necessariamente pra ver a capa. Mas esse livro, eu estou lendo ele agora, eu comecei 2, 3 dias mais ou menos. Assim, estou extremamente no começo, muito no começo, não sei se dá pra ver aí, mas eu tô muito no comecinho, acho que eu li umas 39 páginas. Mas assim, é um livro engraçado. O nome é Violeta, de Isabel Allende, caso não tenha dado pra ver no vídeo, na câmera, enfim. Levando em consideração que esse livro também foi uma recomendação da Bruna Krug, mais uma vez, perdão, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, mas também foi uma recomendação dela. Isabel Allende, ela é uma autora peruana, se eu não me engano, mas enfim, é um país que fala a língua espanhola, mas não é a Espanha. É um livro que, como fala, ele é meio que uma carta, mas ao mesmo tempo é e não é. Ela disse que mais para frente, mais para o final, se não me engano, do livro, a gente ia conhecer a relação desses dois, mas até então ele só foi citado poucas vezes, né? Até porque eu tô bem no início do livro. Mas atualmente acho que eu tô no capítulo 2 ou no capítulo 3. Acho que eu tô terminando o capítulo 2. Ele é dividido em 4 partes. Basicamente narra a vida de uma mulher, obviamente chamada Violeta, como está na capa. E ela é uma mulher centenária. Centenária porque ela viveu 100 anos, de 1920 até 2020. Até o momento, tá dando meio que um background de quando ela era mais nova, um pouco antes dela nascer, deu uma boa contextualizada nos parentes dela. Não se aprofundou tanto nos irmãos, apenas no irmão mais velho, mas deu uma contextualizada de quem era a família dela e quais eram as relações. E também a preceptora dela, pelo que entendi, é tipo meio que uma babá, uma educadora particular, alguma coisa do tipo. E assim, falou bastante da relação com essas preceptora até então. Não sei, muitas coisas estão acontecendo, pra falar a verdade, não sei como que o que vai acontecer com essa preceptora. Mas enfim, tem me tirado risadas, para falar a verdade. Tem muitas coisas que são muito engraçadas. Não são, como posso dizer, exatamente engraçadas. É como se não fossem colocadas ali para serem engraçadas. Mas só que é tipo meio que um engraçado meio sarcástico, assim, que eu fico tipo, meu Deus, que é isso, sabe? De tão alarmante. Não necessariamente alarmante, mas polêmico. Talvez? Um pouco. Mas é um livro muito engraçado. Inclusive, tem muitas partes aqui que o pai dela, eu falei, gente, que homem sensato. Que, tipo assim, basicamente, isso não é necessariamente um spoiler, até porque é relevante, mas não acredito que seja tão relevante pra história, até porque tá no começo. Mas assim, olha a sacada do cara. Ele viu, né, com conexões no exterior, ele viu que a gripe espanhola tinha chegado, enfim, na Europa, tinha acabado, tipo assim, tinha devastado a Europa. E, tipo assim, ele falou, mano,
vai chegar aqui em algum momento. Então ele simplesmente começou, tipo, meio que já começou com a quarentena, basicamente. Assim, fala na história que o pessoal da casa não era tão frequente de sair, mas só que meio que, não necessariamente proibiu, mas só que falou, gente, ninguém sai de casa, porque vai dar ruim. Ninguém saiu, todo mundo obedeceu, até porque ninguém, como eu disse, era de sair e tal. E tipo assim, ninguém, basicamente, da família direta deles morreu. Eu achei isso impressionante, pra falar a verdade. Porque você pensa numa época daquela, onde não tinham tantos conhecimentos em relação a medicina e científicos também. Existiam já muitas coisas, mas só que não era como é hoje, obviamente. E, tipo assim, o cara já ter essa sacada e, tipo, e não dá ruim pra ninguém da família dele. Isso é loucura e é impressionante, assim, gênio. Mas enfim, estou descobrindo, estou adorando. E como eu disse, eu já comecei com esse desafio. Quando eu li O Primeiro Amor, eu não tinha começado esse desafio, eu só tava lendo porque eu fiquei curiosa e eu queria ler. Mas começando esse daqui, eu já estou fazendo esse desafio. Assim, esse é um livro mais longo, aquele Primeiro Amor tem acho que 108 páginas. E esse daqui, ele tem 320 páginas. É um livro mais longo. Pra falar a verdade, eu estava muito curiosa pra saber a história desse livro. Só que eu acho que eu poderia ter sido um pouquinho mais inteligente e começado por livros um pouco mais curtos. Mas enfim, seguimos. Nada me impede também de começar outro livro mais curto, né? É isso, existem vários livros que eu quero muito ler, muito mesmo, e tem vários outros. Eu acho que, assim, dos vídeos que eu vi da senhorita Bruna Krug, assim, das recomendações dela, basicamente todos eu coloquei na minha wishlist, porque todos parecem ser sensacionais. E, assim, não sei se também foi muito influenciada pela forma como ela escreveu os livros, mas, enfim, as coisas elas podem ser como elas são ou podem não ser. Mas enfim, existem muitos livros aqui. Eu irei atualizando. Inclusive, eu acho que também essa vai ser uma jornada de descobrimento como pessoa e também como leitora, no sentido de o que, que eu realmente gosto, o que, que realmente me traz prazer de ler nesse meu tempo livre. Esses meus momentos de leitura, tipo vlog, sei lá, mostrando a rotina e tal. Mas eu não sei como que vai ser, porque, assim, como eu falei, eu faço faculdade, eu estou com um projeto no meu estágio em andamento também. Eu estou estudando para um outro concurso. E agora eu inventei que eu quero ler. E agora também eu inventei que eu quero ter um canal no YouTube. Então, assim, muitas coisas. E outra também. Assim, eu tenho que aprender instrumento também, enfim. Muitas coisas, muitas coisas. Inclusive, eu acho que isso pode ser um assunto para outro momento. Mas, enfim, eu quero agradecer a todos vocês que continuaram até aqui. Acho que esse vai ser um vídeo longo, espero que não. Mas se for, eu espero que não tenha sido cansativo. Assim, esse canal, ele foi muito testado, vamos colocar assim. Muitos testes e muitos experimentos aconteceram nele. Já fiz muitas coisas aqui. Mas eu acho que eu quero falar um pouco de tudo nesse canal. Assim, eu quero que de forma geral seja um registro da minha vida, de momentos, de situações, de novos hábitos, de desistências, de conquistas, enfim. Eu quero deixar registrado aqui, não só para mim, mas também para você que está assistindo. Às vezes você se encontra na mesma situação que eu e a gente vai junto nessa. Então, ou às vezes você já é uma pessoa que já alcançou isso e você pode deixar aqui nos comentários que, tipo, pelo amor de Deus, né? Conselho aí, a gente vai estar aceitando, sempre ótimo, inclusive. Mas é isso, tá? Eu não vou produzir conteúdo literário, mas talvez eu possa. Então, assim, não sei se eu vou fazer só vlog, mas também eu posso fazer. Então, como eu disse, não vai ter um nicho, vai ser. Vou tentar, assim, vou falar sobre muitas coisas, muitas situações. Podem ter muitas coisas boas, muitas coisas ruins, mas só que, de modo geral, eu quero registrar tudo isso para vocês e para mim, principalmente. Porque, assim, eu acho que, sabe, tudo isso é memória, tudo é coisas para serem registradas. E eu acho que quando eu estiver mais velha e eu assistir esse vídeo e outros, eu vou ficar tipo assim, meu Deus, olha só quem eu era, olha quem eu me tornei, olha o que eu de fato consegui manter, o que eu deixei de lado, o que eu alcancei, o que eu mudei, enfim. E eu quero poder sim ter essa análise. Não garanto a minha constância aqui. Talvez eu possa quando sentir vontade, pode acontecer, mas só que se tudo correr bem, assim, eu planejo manter uma constância, não sei quando, vou descobrir, mas enfim, é isso. Eu espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo, que você me acompanhe nessa trajetória. Se você tiver dicas, se você tiver recomendações sobre o tema que eu falei,
deixa aqui, a gente vai tá gastando dinheiro para ter, entendeu? Que é isso, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente nem tem dinheiro para nada, né? Nem... Enfim, vícios. Enfim, é isso. Mais uma vez, espero que você tenha gostado, tá? Se você tiver alguma sugestão sobre algo para gravar, algum conteúdo, alguma ideia, eu vou estar recebendo super de bom grado. Então, por favor, faça isso, inclusive, tá? Joinha pra você. É isso. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like e de acompanhar, né, esses próximos episódios, capítulos e situações. É isso. Tchau!